Neste vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre os princípios básicos da monitorização da mecânica respiratória, que é mais comumente realizada na modalidade VCV, na ausência de esforço inspiratório do paciente, ou seja, no modo controlado. E no caso do cálculo da resistência das vias aéreas, num fluxo constante, na forma da onda de fluxo quadrado. A gente vai entender melhor como que funciona a monitorização da mecânica respiratória e os pré-requisitos para realizar essa monitorização. Vamos observar esta imagem para explicar e exemplificar os conceitos básicos da monitorização da mecânica respiratória. Observe nesta imagem que, após o disparo, mostrado aqui pela linha tracejada A, então aqui é o momento de disparo, momento de disparo, momento de disparo, momento de disparo. Isso aqui na linha tracejada A. É iniciado o enchimento dos pulmões, ou seja, a entrada de volume corrente por meio do fluxo inspiratório, porque a válvula de fluxo é aberta no início da fase inspiratória, aqui demarcada pelo ponto A. E rapidamente é atingido o valor pré-programado pelo operador do ventilador mecânico de 40 litros por minuto. Então, aqui está 40 litros por minuto. Então, após o disparo, rapidamente é atingido esse valor, saiu aqui da linha de base zero e foi até 40 litros por minuto. Valor positivo significa que o fluxo é inspiratório e está acima da linha de base. Linha de base é o zero, está acima da linha de base, 40 litros por minuto. O fluxo atinge, então, o pico de fluxo inspiratório. O pico de fluxo inspiratório, na modalidade VCV, sempre será o fluxo inspiratório pré-programado. Então, o pico de fluxo inspiratório de 40 litros por minuto, causando a elevação da pressão inspiratória para vencer a força resistiva, resistência do fluxo de ar passando pelas vias aéreas e a força elástica, devido às estruturas viscoelásticas do sistema respiratório. O fluxo é mantido constante em 40 litros por minuto por toda a fase inspiratória. Observe aqui no gráfico volume pelo tempo a fase inspiratória. Inicia aqui e vai até este ponto B. A fase inspiratória no gráfico fluxo pelo tempo inicia aqui e vai até onde está marcado o pico de fluxo inspiratório. E no gráfico pressão pelo tempo inicia-se aqui e vai até este ponto onde está marcado pressão de pico. Então, aqui, nesta demarcação, eu tenho a fase inspiratória nos gráficos volume pelo tempo, fluxo pelo tempo e pressão pelo tempo. O fluxo é mantido constante em 40 litros por minuto por toda a fase inspiratória, enquanto o volume atinge o valor pré-programado de 500 mililitros gradativamente até o ponto B. Então, ele vai atingindo o volume gradativamente quando atinge o volume pré-programado de 500 mililitros no ponto B. Neste momento, ou seja, no final da fase inspiratória, a pressão atinge o seu valor máximo, que é chamada de pressão de pico inspiratória ou pressão inspiratória máxima, pois há fluxo inspiratório e o volume programado foi alcançado. O ponto B é o momento do fim da fase inspiratória. Então, observe que do ponto A até o ponto B, eu tenho a fase inspiratória e determina o tempo inspiratório. O ponto B é, portanto, o momento da ciclagem e, neste momento, a válvula de fluxo é fechada e há a abertura da válvula expiratória, ocorrendo o esvaziamento dos pulmões. Assim, o fluxo atinge o pico de fluxo expiratório de menos 40 litros por minuto. Valor negativo significa que o fluxo é expiratório porque está abaixo da linha de base. E o volume também diminui gradativamente, retornando ao zero, fornecendo, portanto,
o volume corrente expiratório. Conforme o pulmão vai esvaziando, há também a redução da pressão que retorna à linha de base, a qual normalmente está mantida acima da pressão atmosférica por meio da PIP, do valor ajustado. Portanto, observe que a pressão não vai retornar uma linha de base zero, conforme foi mostrado aqui no gráfico fluxo pelo tempo e no gráfico volume pelo tempo. Ela vai retornar até o valor da PIP ajustada. O fluxo expiratório atinge o valor zero, indicando o esvaziamento completo dos pulmões, e então, no ponto C, ocorrerá um disparo e o início de um novo ciclo ventilatório. Portanto, do ponto B ao ponto C, temos a fase expiratória. E aí determina o tempo expiratório. O somatório do tempo inspiratório com o tempo expiratório fornece o tempo do ciclo ventilatório.